Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás, jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto 1 a 0 lá no interior de São Paulo. Neste vídeo eu vou fazer uma análise de mais essa derrota esmeraldina fora de casa pela competição nacional. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, venha fazer parte desta comunidade completamente dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique muito à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil é @luteimagazine, WhatsApp 99402 7562. Vamos conferir, vamos começar essa análise pelos números, os principais dados da partida. Aí está, a posse de bola, o Goiás teve um pouquinho mais, 53 a 47%, finalizações equilibrados, 12 para cada lado, o Botafogo 3 na direção do gol, o Goiás 4, precisão nos passes também o equilíbrio, 84% a 86%, cruzamentos 25 do Botafogo, 21 do Goiás, lançamentos 34 do Botafogo, 31 do Goiás, desarmes, um bom número de desarmes do Goiás, principalmente no primeiro tempo, 10 do Botafogo, 19 do Goiás, e os escanteios 9 a 8 para a equipe paulista. Conferimos agora o time que o técnico Wagner Mancini utilizou durante os 90 minutos. Tadeu no gol, a defesa não teve mudança, Messias, Lucas Ribeiro e Douglas Teixeira. O Natan, Rafael Gava, que saiu para a entrada do Edu, o Luiz Henrique, que saiu para a entrada do Juninho. Lá na frente, nós temos o John Vasquez, deu lugar ao Wellington, Galhardo deu lugar ao Ângelo Rodrigues e o Paulo Baia, que foi substituído pelo Rildo. Essa foi a formação do Goiás. Observando agora o mapa de calor, Botafogo um mapa frio, mas explorando principalmente o lado esquerdo quando chegava ao ataque, e o Goiás, ao contrário, um mapa também não muito quente, mas jogava principalmente pelo lado direito, com o John Vasquez e também com o Dieguinho. Foi o lado forte, pelo menos, não vou dizer necessariamente um lado forte, mas um lado que o Goiás mais utilizou durante o jogo. Sobre a partida, tecnicamente falando, o Goiás fez bons primeiros 10, 15 minutos. Foi o único momento em que o Goiás foi superior ao Botafogo dentro do jogo. Usando uma marcação alta, o Goiás conseguia recuperar essa bola ainda no campo ofensivo e chegava com relativo perigo. Faltou em alguns momentos o capricho no último passe, em outros faltou uma finalização de maior qualidade. Mas os primeiros minutos, é claro que no final do jogo, quando o time perde numa sequência muito negativa como essa do Goiás, parece que nada prestou, E pouca coisa se aproveitou mesmo, isso é um fato. Mas os primeiros minutos do Goiás foram bons primeiros minutos. A questão é que o Goiás não conseguiu construir uma vantagem no placar. Já depois desse período em que eu citei, aí um jogo equilibrado e equilibrado muito por baixo. E quando você equilibra um jogo contra uma equipe que passou grande parte do campeonato na zona do rebaixamento ou próximo à zona do rebaixamento, isso é algo ruim, porque você está equilibrando com alguém que não tem um bom rendimento. E foi isso que o Goiás fez. Então, um jogo de baixíssima qualidade técnica, com muitos espaços na defesa, mas sem capacidade dos ataques de aproveitar estes espaços. O Goiás falhava muito defensivamente, daqui a pouco eu quero até mostrar uma movimentação tática para vocês, e o Botafogo também falhava muito. A questão é que os ataques eram bastante inoperantes, até que numa bola, já ali próximo aos 40 do segundo tempo, o Botafogo faz o gol com a Abdalai, aproveitando ali um rebote esmeraldino, ele foi feliz na finalização. Tadeu não viu, quando viu a bola já estava muito próxima e acabou entrando. Então o Botafogo foi premiado por ter acertado um lance no jogo. Nem vou dizer que o Botafogo mereceu mais ou menos do que o Goiás vencer o jogo, mas o Botafogo acertou um. Essa foi a diferença. Em um jogo ruim, quase
em grande parte dele equilibrado, o Botafogo acertou uma bola que foi justamente a do gol que deu a vitória à equipe tricolor. O desempenho, até mostrar aqui para vocês algo que eu vi já no Goiás desde o primeiro tempo e que é algo muito característico de equipes em construção, e eu quero falar isso para vocês. O Goiás no início, ele usava uma marcação alta, né? O Botafogo gostava de sair aqui com dois zagueiros e o goleiro, né, ao centro. Então o Goiás espetava bastante essa marcação, obrigava o Botafogo insistia em sair jogando, então o Goiás subia toda a sua marcação, jogava bastante aberto aqui para fazer essa saída de bola da equipe do Botafogo. Surtiu efeito, ali por uns 15 minutos mais ou menos, enquanto o time conseguiu manter esse fôlego para fazer essa marcação mais alta. Passado o tempo, o Goiás começou a baixar as linhas para marcar ali no seu 4-4-2, e aí algo que começou a acontecer muito. O Goiás tinha uma posse de bola, sem muita operância, mas quando o Goiás começou a perder essa bola, o Botafogo começou a fazer velocidade muito entre o lateral e o zagueiro do Goiás e pegar um espaço muito grande aqui entre as duas linhas de marcação do Goiás. Essa foi uma falha que o Goiás teve durante quase os 90 minutos. Muita distância entre as linhas de marcação. E isso é sempre um problema, porque você começa a dar espaço para os jogadores pensarem e para começar a fazer arrancada em cima dos defensores alviverdes. Então, a marcação do Goiás é porque o Botafogo não teve capacidade para aproveitar, mas contra uma equipe mais qualificada, o Goiás teria corrido seríssimos riscos durante praticamente toda a partida com esse espaçamento entre as duas linhas. E por que eu falei de time em construção? Porque essa é uma realidade. Nós estamos hoje em setembro, né? O campeonato tem mais 2 meses de duração. Esse era um processo que jamais poderia estar acontecendo agora, você construindo um time. Por exemplo, eu pergunto para você, torcedor alviverde, você fanático, que lembra da escalação do Goiás de 1990 ou de 99, qual é a escalação do Goiás hoje? Qual é o time do Goiás hoje? Você não tem. Por quê? Porque é um time em construção. É um time que está construindo até ideias de jogo. Nós já chegamos ao último quadrimestre do ano. Então isso demonstra um atraso muito grande, né? O Goiás não conseguiu construir um time ao longo do ano, e essa tem sido uma rotina dentro do Goiás, com exceção daquela equipe do Jair Ventura de 2019, 2022, que você tinha uma certa estrutura. O Goiás de 21, apesar do acesso, mas era um time que esteve em construção o ano inteiro. Isso é muito ruim, porque a gente tem uma ilusão que no Brasil você cria um time de futebol da noite por dia. Você vai lá, junta 11 jogadores, contrata um treinador que você considera bom e ele, pronto, já tem um time. Não é assim, né? Certa vez vi um treinador, até o Vitor Pereira, que dirigiu o Corinthians, ele citando que o básico para você montar um time, para ele funcionar bem, são 50 jogos. Em 50 jogos no ano, o Goiás já teve 3 treinadores diferentes, sabe? Então, para esse ano, não tem como socorrer mais. Não tem como. A questão é a longo prazo, você conseguir construir isso. As chances do Goiás subir, elas são remotíssimas, vamos colocar dessa forma. Vamos observar aqui a tabela de classificação. Olha onde é que está o Goiás aqui, ó, 11º colocado, 33 pontos. O Goiás está mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. Está a 9 pontos do G4 e está a 8 pontos do Z4. Então é um autêntico time do meio da tabela e muito dificilmente vai sair dessa posição, porque não tem rendimento. Olha, observem só o Goiás jogando fora de casa. Verde são as derrotas, vermelho as vitórias, cinza os empates. Olha isso aqui. O Goiás perdeu 5 jogos seguidos, depois venceu 1 e já tem mais 4 sem vencer, né? A exceção que foi aquele empate contra a Ponte Preta. Então
é uma equipe que não consegue ter rendimento satisfatório. A questão matemática do Goiás é difícil, mas de rendimento é pior. Se a gente pegar o Goiás deste momento, neste recorte mais recente, para mim a equipe do Wagner Mancini tem se mostrado menos competitiva do que a do Zanardi, que já não era competitiva na reta final. Então é um final de ano extremamente conturbado para o Goiás, um final de ano extremamente desmotivante para o torcedor alviverde. Por quê? Por conta da fragilidade da equipe, da falta de competitividade. O Goiás não conseguiu fazer um time. Isso é um fato. O Goiás contratou jogadores e mais jogadores e mais jogadores, torrou uma quantidade muito considerável do dinheiro da liga, mas não construiu um time. E isso tem um nome. Isso é incompetência. A diretoria do Goiás não se mostrou competente para formar um time para a Série B, em que pese tenha tido dinheiro. Então, essa já é uma realidade constatada neste ano de 2024. E em 2023 foi diferente, Eliasa? Não. O Goiás também passou um ano sem construir um time e sem ter competência para montar uma equipe de qualidade. Resta esperar 2025, mas que em 2025 o Goiás faça alguma coisa diferente, né? Mudar simplesmente o modelo de gestão da equipe, de um quadro mais associativo para um quadro mais profissional não é o suficiente. Sem a mudança de mentalidade, sem projeto a longo prazo, o Goiás seguirá sendo essa equipe, com muito mais momentos de sofrimento do que de alegria. O Goiás deixou de ser um clube vencedor e isso não aconteceu agora. Isso aconteceu há mais de uma década. Tá bem? Em outros momentos a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. Você, torcedor alviverde, fica à vontade para deixar aí a sua opinião, a sua manifestação. A sua participação é sempre bem-vinda aqui no Futebol 62.